Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 6 da disciplina de Liderança com Gestão 3.0. Bom, nessa nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de equipe, as diferenças entre eles, as características que tem nesses tipos diferentes e quando a indicação de utilização de um tipo ou de outro para você como gestor poder mobilizar determinados tipos para alcançar determinados objetivos. Ok? Bom, então nas aulas passadas, na verdade, nós já viemos fazendo um resgate sobre, começando desde o processo de mudança do ambiente, que impacta numa necessidade de uma mudança de uma estrutura organizacional mais ágil, mais dinâmica, mais flexível. E isso proporciona o surgimento de uma estrutura organizacional denominada por Gestão 3.0, com uma certa estrutura que favorece em organizações ligadas à tecnologia da informação. Então, a partir desse tipo de organização, a gente está tentando entender um pouquinho qual é o papel da liderança a partir desse modelo, desse pressuposto, desse modelo de organização. Então, a gente entender um pouco as características desse modelo, o papel desse líder nesse tipo de organização e estamos começando a entender um pouquinho sobre como gerenciar pessoas desse modelo organizacional. E aí, então, na nossa aula passada, anteriormente, nós estudamos um pouquinho sobre, quando a gente fala de uma organização, as organizações elas são constituídas por grupamentos de pessoas. E esses grupamentos de pessoas, eles podem ser desde grupos, equipes, times, até um bando, né? Mas a gente está, no propósito da disciplina, nós vamos trabalhar e diferenciar um grupo de uma equipe. Então, na aula passada, nós estudamos sobre os grupos formais e informais, quais as vantagens e desvantagens de cada um deles e como mobilizar, como utilizá-los. Nessa nossa aula, então, nós vamos trabalhar sobre os tipos de equipes e as aplicabilidades ou não. Então, a primeira coisa que a gente tem existem vários tipos várias denominações e várias características diferentes para essa estrutura de pessoas. Okay? Existem lá desde equipes permanentes ou temporárias, equipes de trabalho, equipe de desenvolvimento, equipe de solução de problemas, equipes autogerenciadas, equipes multifuncionais, equipes virtuais. Primeira pergunta que pode vir aí, qual é a melhor? Qual dessa eu vou utilizar, vou pegar ali na minha... eu preciso organizar os meus funcionários para cumprir uma determinada função, eu quero constituir uma equipe. Qual equipe? Então, não é aquela coisa, eu vou ali na minha biblioteca, na minha estante, escolho, eu quero usar a equipe A, o tipo de equipe de desenvolvimento. Aí, gostei desse nome. Não, eu vou usar a equipe virtual, parece que é um negócio moderno, dinâmico, ligado à tecnologia. Né? Então, não é isso. Cada tipo de equipe desse, ele tem uma característica que pode funcionar bem em um determinado contexto e que não necessariamente vai funcionar no outro. Então, a intenção, né, o objetivo dessa aula nossa aqui é fornecer para vocês esses diferentes tipos, para vocês conhecerem esses diferentes tipos, saber qual tipo que seria mais indicado para usar numa determinada situação em particular. E lembrando que quando a gente começou a falar logo no início do nosso curso sobre uma equipe. Então, uma equipe, na verdade, ela é constituída por pessoas com competências diferenciadas. E essa equipe, ela não vai existir para sempre. A mesma equipe, ela não vai existir para sempre dentro de uma organização. As equipes, elas vão surgindo de acordo com o problema, de acordo com o objetivo. Então, se eu tenho um problema X, que eu dependo do conhecimento Y e Z, eu vou convidar as pessoas que têm conhecimento Y e Z para fazer parte. A partir do momento que eu resolvi o problema X, aquela equipe ela deixa de haver a necessidade de continuar, a não ser que esse grupo, essa equipe consiga se transformar para resolver um outro problema, ok? Mas a ideia de uma equipe é quase como se você pensar como um projeto. Ela existe, ela é eficaz enquanto ela consegue resolver os problemas de uma maneira mais eficaz. A partir do momento que ela começa a não ser produtiva, ela não ter o resultado esperado, essa equipe ela deveria se desmanchar e dar início ao surgimento de uma nova equipe. Okay? Bom, vamos tentar então trabalhar um pouquinho sobre esses tipos diferentes de equipe aí. Bom, o primeiro tipo de equipe que eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês são as equipes permanentes e as equipes temporárias. Basicamente, né, como o próprio nome diz, elas são constituídas pelo tempo de duração. Né? Então, a gente constitui uma equipe para poder pensar num determinado... a empresa ela quer mudar, sei lá, o layout do refeitório, ela quer mudar o espaço dentro do refeitório da empresa, né? E aí ela convida determinadas pessoas para participar dessa equipe ali. Essa equipe ela vai existir enquanto as pessoas estiverem pensando no novo layout do refeitório. A partir do momento que esse layout já está feito, já está definido, não tem por que essa equipe continuar existindo.
ok? Então, ela pode ser, ela tem um tempo como um projeto, ou ela pode ser também de longa duração. Então, é o equipe de gestão da qualidade, né? Os grupos de controle da qualidade, eles sempre vão existir dentro da empresa. Resolve-se determinado problema num setor e essa equipe ela vai para um outro setor. Então, ela tem um objetivo de longo prazo. Confunde-se muito até com uma estrutura organizacional, né, como um departamento da organização, mas ela é diferenciada de um departamento pela sinergia, pelas características que constituem uma equipe, ok? Um outro tipo de equipe pode ser a equipe de trabalho. Então, a equipe de trabalho são pessoas que têm competências que foram constituídas para executar tarefas para permitir a efetividade da organização. Então, a gente tem equipe de desenvolvedores, equipe de programadores, equipe de limpeza, equipe administrativa. Então, a gente tem as várias equipes para realizar um determinado trabalho, uma determinada tarefa que aquelas pessoas têm aquela mesma competência. Normalmente, essas equipes de trabalho, elas têm uma duração maior, né? Porque elas fazem parte da equipe de pessoas que desenvolvem, né? Então elas vão estar desenvolvendo coisas diferentes, tá? Mas elas sempre vai estar, enquanto a empresa estiver vendendo software e criando software, ela vai estar ali, alguém existindo para desenvolver isso no longo prazo dentro daquela estrutura ali. Okay? O terceiro tipo são as equipes, como eu já adiantei, são as equipes de desenvolvimento. Então são aquelas pessoas que estão ali para fazer, né? Estão ali para desenvolver, para que aquilo aconteça e se materialize. Então, normalmente, eles incrementam o que? O objetivo da equipe de desenvolvimento é ser efetivo, né? É cumprir, realizar uma tarefa. Então, aí a gente pode até fazer uma recapitulação bem rapidinha, a diferença entre eficácia e eficiência, né? Então, um grupo de desenvolvimento, ele precisa, lógico, ser eficiente no sentido de fazer aquilo bem feito. Tá? Desenvolver bem, desenvolver num prazo rápido, desenvolver com uma economia, enfim, fazer a melhor utilização daqueles recursos. Mas uma equipe de desenvolvimento, ela tem que ser eficaz, ou seja, ela tem que desenvolver. Se essa equipe não levar do ponto A ao ponto B, não tem sentido a sua existência. Okay? Ela pode levar do ponto... Então, o objetivo daquela equipe é mudar a localização daquela empresa. Okay? Então, para mudar a localização, ela tem que estudar, ver a questão de acesso, facilidade, aluguel, preço, deslocamento, estacionamento, enfim, ela vai pensar todos os fatores que influenciam a mudança do ponto A para o ponto B e essa equipe ela vai existir até que a empresa saia do ponto A até chegar no ponto B. Se ela chegou no ponto B, ela desenvolveu, ela mudou, ela saiu do estágio A para um estágio B, ok? A gente também vai ter equipes que são equipes que a gente chama de solução de problema. Tá? Essa equipe de solução de problemas normalmente são equipes pequenas, né, com grupos entre 5 a 12 pessoas, de funcionários que fazem parte daquele, são funcionários mesmo daquela organização, a gente colocou funcionários horistas, né? E esses funcionários, eles são de uma mesma área, eles estão ali reunidos para discutir algum problema referente a qualidade, eficiência ou ambiente do trabalho. Né? Então, esse grupo de solução, ele está ali para colocar normalmente o dedo numa ferida, né? Existe um problema, aquele grupo foi constituído para resolver aquele problema específico. Então, a gente está tendo um problema muito grande de reclamação dos nossos clientes com relação a um negócio. Né? Vai se constituir um grupo que vai estar ali formalizado, né? Para resolver, para eliminar aquela causa da reclamação dos clientes. Certo? Então, esses grupos de solução de problemas, né, os membros eles trocam ideias e sugestões sobre os processos e métodos. Então, eles estão ali para fazer uma melhoria contínua, a gente poderia assim dizer, né, ou às vezes até uma reengenharia, né, na ideia lá de reengenharia, passar a borracha e fazer tudo de novo, mas basicamente esse grupo ele está ali para solucionar aquele problema que está acontecendo. Não é uma tarefa muito simples, porque esse grupo de solução de problemas, normalmente ele vai mexer com o estado de equilíbrio das pessoas que fazem parte daquele problema. Porque quando eu estou inserido num problema, às vezes eu fico cego diante daquele problema e acho que o problema não é comigo. Aí existe um problema, mas não é o meu problema, é um problema. Né? Não é meu. Filho feio não tem pai, né? Negócio assim. Então o problema não é meu. Então, quando essa equipe ela foi constituída para mudar, para identificar esse problema, ela vai ter que ali, ó, fuçar,
né, naquele ninho ali e encontrar onde é que está a causa daquele problema que está acontecendo ali dentro. E às vezes ele vai apontar a causa para alguém, né? Olha, a pessoa X ela está fazendo aquilo, que isso está impactando naquele outro. Então, o problema é com a pessoa que está fazendo isso desse jeito. Então, aí esse grupo ele pode gerar uma certa resistência, até mesmo na hora da coleta de dados, na pesquisa, no desenvolvimento daquilo que está acontecendo ali. Então, diante disso, pressupõe que as pessoas que vão fazer parte de um grupo para solucionar um problema, primeiro que elas sejam, digamos assim, elas tenham consciência disso, que não é uma tarefa muito fácil resolver problemas, porque problemas pressupõem que envolvam pessoas, né? As pessoas estão envolvidas nos problemas. Outra coisa que é complicada, né, e que necessita das características do indivíduo além dele conhecer como desenvolve, como resolveria aquele problema, ele tem que ter uma boa capacidade de comunicação, de negociação, de relacionamento, para poder conseguir identificar aqueles problemas e o ideal é até trazer as pessoas envolvidas no problema para participar dessa solução, porque quando eu me comprometo em resolver alguma coisa, né, eu quero fazer, não, eu tenho um problema, eu admito, tenho algum erro aqui dentro, mas eu quero resolver esse erro. Então, quando eu estou envolvido no erro e eu quero resolver, eu fico mais aberto a críticas, às sugestões. É claro que quem vai criticar e sugerir tem que ter, né, o tato, a maneira correta de fazer isso, mas então proporcionar que essas pessoas envolvidas elas se comprometam, facilitem e agilizem esse processo ali, ok? Outro tipo de equipe são as equipes autogerenciais. Essas equipes autogerenciais normalmente são os comitês de gestão da empresa, né? Então, a gente tem um grupo de sócios, de proprietários daquela empresa que eles dirigem aquela empresa de uma maneira organizada entre eles ali. Então, são grupos de pessoas, né, que realizam tarefas interdependentes e têm responsabilidade. Então, eu tenho um grupo de gestores. É mais comum a gente ver essas equipes autogerenciais em organizações maiores, em organizações bem mais formalizadas, né? Então, a gente tem, seja lá empresas que elas têm uma matriz e filiais, né? Então, eu tenho filiais em cidades diferentes e ali os responsáveis pelas áreas, eles constroem, né, um grupo que está ali, uma equipe que está ali constituída para tentar resolver os problemas, sei lá, do setor financeiro de cada empresa. Essa empresa ela tem 5 unidades espalhadas pelo Brasil, né? Então, os gestores financeiros das 5 unidades, eles constituem uma equipe que está ali para tentar compartilhar, fazer, por exemplo, um benchmark, né, das melhores práticas que funcionam e que não funcionam, para poder resolver e para poder aprimorar aquilo que não está funcionando também. Tá? Então, nesse tipo de equipe, as pessoas elas se engajam, elas se envolvem, né, para poder planejar e para tentar fazer a organização evoluir. Então, esses tipos organizacionais de equipes autogerenciais, eles são pessoas que já têm um tempo, ou tem um tempo maior na organização, ou tem uma maturidade frente àquela tarefa que ele está desenvolvendo ali. Certo? Essas equipes de trabalho autogerenciais, normalmente eles escolhem os seus membros, né, e fazem uma avaliação uns dos outros, porque como a gente está tratando de um assunto muito, digamos assim, muito estratégico, uma competência essencial dentro dessa organização, e aí até uma outra característica que eu acabei esquecendo de falar, esses grupos de equipes autogerenciais, eles não são constituídos para qualquer tipo de problema, né? Então eles são constituídos em questões muito mais estratégicas. Nós estamos pensando em expandir, nós estamos pensando em mudar o nosso fornecedor, nós estamos pensando em mudar questões estratégicas da organização, não é mudar o fornecedor de papel higiênico, né? Nós vamos mudar alguém que entrega os computadores, que é um recurso essencial dentro da minha empresa, nós vamos mudar alguém que faz a nossa contabilidade. Então, são assuntos, conteúdos que têm um impacto muito grande para o desempenho e para o funcionamento daquela organização. Então, essas equipes, elas são escolhidas, quase como elas são pinceladas naquele processo ali. E aí, acaba havendo a necessidade de uma supervisão, tá? Para poder alcançar essas metas e atingir essa estratégia macro que surgiu dentro dessa organização, desse problema que está sendo tratado ali. Então, esse tipo de composição, ela dá autonomia para as pessoas, né? Ela exige uma certa autonomia. Por quê? Porque são pessoas normalmente que já têm uma posição superior dentro dessa organização e ali eles não vão aceitar ter uma relação hierárquica. Esse grupo está aqui para resolver o problema e dizer amém para o outro. Não. São pessoas que, ok, nós vamos resolver uma questão chave estratégica para a empresa, mas eu quero
de certa forma, uma carta branca, eu quero ter autonomia, eu quero ter poder para poder resolver essas questões ali. Eu vou ser cobrado, né? Eu vou ser supervisionado, eu vou ser avaliado, mas eu quero ter autonomia, eu quero ter liberdade ali, certo? Um outro tipo de equipe bastante comum dentro das organizações são as equipes multifuncionais, aquela equipe que tem gente de tudo que é lado, né? Tem gente de vários departamentos, tem gente de várias funções na organização, e é exatamente essa multifuncionalidade, essa interdisciplinaridade de conhecimentos que proporciona a riqueza para esse tipo de equipe. Então, são equipes formadas por pessoas assim, olha, de áreas diferentes, setores diferentes, às vezes até mesmo de regiões geográficas diferentes, né? Então, e é isso que traz a riqueza. Então, eu estou num espaço, eu tenho uma visão, o outro está no outro espaço. É muito interessante utilizar de equipes multifuncionais, por exemplo, para realizar brainstorms, né? A tempestade de ideias. Existe um problema dentro da organização e a gente quer tentar entender as origens, as causas desse problema, lógico, com o objetivo de solucionar esse problema. Então, a gente chama pessoas que estão direto ou indiretamente, os stakeholders, né, as pessoas que estão direto ou indiretamente envolvidas com aquele problema, coloca elas no espaço e ali a gente vai discutir aquele problema sob a ótica de pessoas impactadas de uma maneira diferenciada por aquele mesmo problema, né? Então, aí a riqueza disso é visões diferenciadas, são opiniões, são contribuições diferentes para a gente poder trabalhar ali, ok? Então é muito usado, é muito rico, mas o que a gente vê normalmente é essas equipes multifuncionais, elas são mais temporárias, né? A gente constitui uma equipe multifuncional para resolver um problema pontual, né? Resolver aquele problema, às vezes aquela equipe ela se desmancha. E o último tipo de equipe que a gente tem são as equipes virtuais, né? Cada vez mais comum a presença dela dentro de organizações, por uma questão de necessidade de agilidade ou por uma questão de economia, né? No Brasil, isso ainda, essa questão de home office, né? Ela começa a engatinhar, ainda não é tão uma prática tão aceita, tão vista. Nos setores mais tecnológicos é um pouco mais comum, até por uma questão de uma influência de outras empresas de outros países. Mas nas empresas mais tradicionais da economia brasileira, isso é muito comum. Você tem um funcionário que trabalha como home office, né? E o cara não trabalha, fica na casa dele, lá, de pijamão, trabalhando, né? Então, tem-se ainda certos preconceitos, uma visão um pouco equivocada desse tipo de trabalho virtual. Mas as equipes virtuais, elas são muito ricas, porque ela proporciona que esse grupo seja muito maior, né? É difícil você reunir pessoas por uma questão de agenda. Todo mundo está correndo, todo mundo tem 1000 coisas para fazer. Eu ainda tenho que parar o meu trabalho para sentar, né, aquele momento numa reunião que eu vou discutir algum determinado problema. A equipe sendo virtual, utiliza-se da tecnologia para facilitar a interação entre as pessoas. Então, seja por meio de uma reunião no Skype, no Slack, qualquer outra ferramenta que favorece um WhatsApp, mesmo Facebook, qualquer rede social, qualquer tecnologia, né, Windows, sei lá, qual ferramenta que você vai utilizar para poder reunir pessoas que são dispersas geograficamente. Às vezes elas nem estão dispersas tão geograficamente assim. A questão é, eu não consigo sair, né, da minha sala para poder discutir com o outro que está na outra sala. Então, a gente usa, por exemplo, né, uma ferramenta como o WhatsApp, né? A gente tem um grupo de WhatsApp aqui dentro para poder discutir determinados assuntos, né? Pessoalmente, eu não consigo falar com o outro, mas eu mando uma mensagem, quando ele consegue, ele vê. Então, a ferramenta virtual, ela agiliza e ela dá um volume muito maior de acesso para as pessoas ali, ok? Então, o grande problema das equipes virtuais é essa questão do controle, né? Como é que você vai controlar a presença dessas pessoas, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que o nosso curso, que ele é uma pós-graduação à distância, né? Ele é uma equipe, a gente poderia dizer, ele é esse relacionamento virtual. Como é que eu controlo, né? Eu tenho que utilizar daí de ferramentas. Então, por exemplo, a instituição, ela tem registros que ela vê quando o aluno entrou, quanto da aula o aluno assistiu. Então, por exemplo, nos encontros, que são aqueles encontros presenciais, né? Presenciais no sentido quando eu venho para a aula para tirar as dúvidas com vocês. A gente sabe quantos alunos entraram, de que horário a tal horário. Então, precisa se encontrar determinadas ferramentas para se gerenciar a presença disso. Não, eu vi que teve, né? Então, o virtual, ele é arriscado nesse sentido. Ele pode levar a um distanciamento entre as pessoas e a pessoa, ela loga e acabou, né? Não participa da reunião. Se eu estou presente numa reunião
Aí eu tenho que falar pelo menos uma coisa, concordo ou não concordo. Se eu estou numa reunião informal, eu entrei, loguei e estou ali. Né? Não estou vendo o que está acontecendo. Eu faço parte da comunidade, mas de vez em quando eu falo, valeu, concordo, curtindo, né? Então, isso não é participar. Participar é dar opinião, se envolver, se comprometer, se encadear ali. E isso é uma ferramenta muito útil, né? Como eu falei, por uma questão de economia, às vezes você tem a sua empresa, você não tem dinheiro para pagar aluguel, né? Mas você não precisa ter um grande aluguel, você fica num espaço pequeno e os seus funcionários, os seus desenvolvedores, os seus programadores, está cada um na casa dele, trabalhando ali, mas eles estão conectados por um grupo virtual, por uma equipe virtual, ok? Bom, então vejam que desses vários tipos de equipes que eu passei aqui para vocês, cada um tem suas características. Né? Alguns são temporários, alguns exigem por mais tempo, alguns são constituídos para resolver questões mais estratégicas, outras questões mais pontuais. Enfim, cada tipo de equipe ele tem uma utilidade, ela tem uma finalidade. Basta você, né, quando você for estimular a criação desse grupo ou constituir um grupo no formato de uma equipe, que escolha a maneira que seja mais adequada para resolver aquele determinado problema. Então, uma equipe, mais uma vez, ela existe de uma maneira temporária, mesmo que ela seja de longo prazo, é de uma maneira temporária. Ela só é eficaz, que é o tema que a gente vai trabalhar na nossa próxima aula, a questão de como gerenciar bem uma equipe, ela só vai ser eficaz enquanto ela conseguir resolver problemas. A partir do momento que essa equipe ela não funcionar mais de uma maneira coesa, não for mais eficiente, essa equipe não faz sentido a persistência da existência dentro dessa organização. Ok? Bom, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês desses vários tipos de equipe. Qualquer dúvida, pergunte, participe dos fóruns de interação. Na nossa próxima aula, então, nós vamos trabalhar como gerenciar, então, essas equipes eficazes. O que fazer para estimular, para gerenciar as pessoas que fazem parte dessas equipes. Ok? Até breve. Tchau.